Olá, meus amores, tudo bem? Hoje, a professora Edilene vem com uma aula de geografia para falar e conversar um pouquinho sobre os meios de transporte e sobre a comunicação. Para falar um pouquinho sobre os meios de transportes, precisamos saber que eles se dividem em três áreas, que são terrestre, aquáticos e aéreos. Vamos entender cada um deles. Aqui nós estamos vendo vários meios de transporte. Temos carro, ônibus, carreta, bicicleta, moto, avião, o barco, o navio, até cavalo, né, o helicóptero. Então são vários meios de transporte que nós precisamos para se locomover, sair de um lugar para chegar em outro lugar que seja distante. Em alguns lugares nós podemos ir de carro, outros podemos ir até de moto, mas tem os lugares que são muito longe que precisamos ir de avião, outros a gente pode usar até o cavalo, né? Que a gente pode estar usando no sítio para se locomover no sítio de um lugar para o outro. Enfim, a gente vai entender cada um deles. O terrestre. O que é o meio de transporte terrestre? É o caminho que é feito por terra, isto é, em ruas, estradas, ferrovias. Por exemplo, bicicleta, a motocicleta, podem ser ônibus, caminhão e o trem. E os aquáticos ou hidroviários, que nós podemos chamar de aquático ou hidroviários, é o caminho que é realizado por água, né, como os rios e os mares. E os meios de transporte que nós usamos aí é a canoa, o barco e o navio. Temos também o aéreo, que é o caminho feito pelo ar, tá? Aí nós podemos fazer a locomoção através do avião e o helicóptero, tá? Pelo ar. Os transportes nas cidades. A grande quantidade de veículos nas ruas, avenidas e estradas contribui para o congestionamento e a poluição em muitos lugares nas grandes cidades. Por exemplo, para evitar esse tipo de congestionamento e até mesmo a poluição, muita poluição em ar, nós tendo a opção de usar alguns desses transportes. Por exemplo, o ônibus, ele tem a capacidade de transportar mais pessoas do que um carro. E nas cidades grandes, ele pode diminuir o congestionamento de carros. O outro, o trem, né? Os trens elétricos, eles têm a capacidade de transportar muitas pessoas. E tem uma grande vantagem, ele não polui o ar e não provoca congestionamento nas grandes cidades. Os carros e caminhões. Em grande quantidade, ocupa muito espaço e contribui para poluir o meio ambiente, poluir o ar e congestionar o trânsito, né? Criando grandes transtornos nas grandes cidades. E entre esses transportes, podemos optar, muitas pessoas em cidades grandes também se optam pelas bicicletas, né? Que pois ela tem uma grande vantagem, porque elas ocupam menos espaço no trânsito e tem outra vantagem ainda, ela não polui o ar. Meios de comunicação social. Agora nós vamos aprender e falar um pouquinho sobre os meios de comunicação. Os meios de comunicação, ele representa os veículos de instrumento utilizado para difundir a informação entre os homens, né? São exemplos disso: o rádio, a televisão, o telefone, o jornal, a revista, a internet, o cinema, a carta e entre outros também. A partir do desenvolvimento da ciência e das novas tecnologias, os meios de comunicação têm avançado significativamente, proporcionando a difusão dos conhecimentos e da comunicação no mundo. Então, quem somos nós para viver hoje no dia a dia sem a comunicação?
E em todo o tempo, porque até antes, muitos anos atrás, ainda existia a comunicação, né? E vamos ver e identificar cada um deles. Por exemplo, o correio. Ele é considerado um dos mais antigos meios de comunicação, sendo que os egípcios já utilizavam para enviar documentos e cartas. E antigamente as aves, né, como os pombos, os corvos, eles eram utilizados para o envio das mensagens para as pessoas. Com o desenvolvimento dos estudos sobre a eletricidade, já no século XVIII, surge o telégrafo, né, que é um instrumento ligado por fios eletroímãs, baseado na emissão de impulsos eletromagnéticos, onde ele enviava mensagem a longa distância para as pessoas. Ao decorrer do tempo, começou já a existir o telefone, né, que representou a evolução do telégrafo. Esse instrumento, ligado por fios, emite mensagem de voz de longa distância em tempo real, enquanto os telégrafos só enviavam desenhos ou mensagem de texto às pessoas. Então aqui já teve um grande avanço com a rede do telefone. Ao passar de mais um tempo, veio a televisão, que é um instrumento de reprodução de som e de imagens simultâneos, que funciona por meio de ondas eletromagnéticas que até hoje, nos dias atuais, são muito usadas como meio de comunicação. Já a internet representa um sistema global de redes de computadores que utiliza das mais variadas tecnologias da rede eletrônica sem fio e a óptica também. Tipos de meios de comunicação. De acordo com o campo da atuação, existem dois tipos de meios de comunicação. A individual, né, que é por meios de comunicação individuais, que estão pautadas na comunicação interna, interpessoal, entre as pessoas. Por exemplo, a carta, o correio, o telefone, o fax, o celular. Então, são meios de comunicação individual, né, que eu posso usar para eu comunicar. E tem também o meio de comunicação em massa, que são os meios de comunicação mais amplos, externos, né, que tem o intuito de comunicar um grande número de pessoas. Por exemplo, para isso a gente pode citar os jornais, as revistas, a internet, a televisão, o rádio, porque é quando eu quero emitir uma comunicação a muitas pessoas. Eu vou usar esse tipo de comunicação. Atualmente, os celulares são um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo. Para fazer essa ligação, armazenar dados e transmitir informações individuais e também em massa. Isso só foi possível com a criação do meio de comunicação que revolucionou o mundo na internet. Então, a internet passou por diversas modificações durante todo esse tempo e é um dos meios de comunicação mais dinâmico e que mais se desenvolvem atualmente, incorporando diversos outros meios de comunicação existentes. Muitos jornais, revistas, passaram a ser online hoje, através da internet. As cartas também, que eram de antigamente, hoje dão lugar aos e-mails. Eu posso mandar e-mails. Assim a sociedade, né, se transformou a sua maneira de comunicar e de ver melhor as coisas, enviando informações, trocando os dados, trocando as ideias, instantaneamente por meio de celulares e computadores. Só que como a internet evoluiu muito na nossa sociedade hoje, nós temos que tomar alguns cuidados ao usar a internet. Por exemplo, não divulgue o seu endereço, o telefone, nome da escola onde você estuda, nem publique fotografias na internet, tá bom? Ainda mais sendo crianças, tem que tomar muito esse cuidado. Também para as crianças, né? Cuidado ao conversar com desconhecidos na internet. As pessoas podem não
não ser o que dizem, né? A gente não está vendo ela, então nem tudo a gente pode estar acreditando. Também não passar muito tempo na internet, né? A convivência com as outras pessoas, a prática da atividade física ao ar livre, eles são muito importantes para a saúde de todos nós, não só das crianças, mas de todos nós. Como usar esses aparelhos corretamente? Não ficar muito tempo ao celular, em tablets, computador, por muito tempo, pois crianças têm que brincar ao ar livre e conviver com outras crianças também, né? Outra, quando for usar esses aparelhos, tomar muito cuidado para que a tela fique na altura dos olhos, né? Evitando a forçar muito o pescoço, né, que pode ser prejudicial à saúde. Outra, não deixar o celular muito próximo aos olhos, porque isso pode prejudicar a sua visão. Então, são certos cuidados, ainda mais a vocês, crianças, que hoje a internet, o celular está sendo de grande importância na nossa vida durante esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, né? É um tempo que nós estamos usando muito o aparelho de celular, os tablets, computadores, então a gente tem que ter esse certo cuidado. Não ficar muito tempo com o celular na mão, muito à frente dos olhos, né, para não ser prejudicial à nossa saúde. Vocês que são crianças também têm que procurar brincar ao ar livre, conhecer outras crianças e não ficar focada somente ao celular, tá bem? Aqui segue algumas atividades para você estar fazendo para colocar em prática o que nós aprendemos na aula de hoje. Copiem para o seu caderno. Os meios de comunicação. Preencha o quadro com os recortes ou desenho. Vocês podem recortar de livros, revistas, jornais ou até mesmo pode estar desenhando. Os meios de comunicação que eu mais gosto, depois. O meio de comunicação que eu utilizo todos os dias. Outro, o que eu utilizo de vez em quando. O outro que eu nunca utilizo. Número 2, recorte e cole figuras de meios de transporte. Vocês também podem estar usando jornal, revista, livros que vocês têm em casa e recortar a imagem que seja do meio de transporte terrestre, o outro aéreo e o outro aquático, tá bem? Essa foi a nossa aula de hoje. Um abraço da professora e até a próxima aula.